Paz, bom dia, meu amado, minha amada. A palavra de Deus diz assim no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Meus amados, a palavra de Deus é firme, é justa e é taxativa. Muitas vezes as pessoas reclamam porque coisas não estão acontecendo nas suas vidas, mas porque você também não está seguindo a palavra de Deus. Como é que você quer que Deus seja fiel a você se você não é fiel a Deus? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E diz mais no versículo 7, cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Meus amados, tudo que nós temos aqui na terra é emprestado. Nós não temos domínio nem sobre as nossas próprias vidas. No livro de Salmos, capítulo 90, versículo 9, está escrito assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Cedo se corta, meus amados, a vida é muito breve, é um flash. Meus amados, se tudo que nós temos provém de Deus, nós deveríamos nos sentir alegres em devolver o que é dele. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim, inspirado por Deus: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Tudo provém de Deus, foi Deus que construiu tudo que você está vendo aqui, meu amado. Nada provém de ti. As pessoas falam meus bens, meu dinheiro, minhas propriedades, meu carro, minhas coisas, e tem dificuldade em devolver aquilo que não é dele, que é de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados, você pensa que Deus não poderia colocar uma montanha de ouro no altar de cada igreja? Deus poderia. Foi Deus que criou tudo, meus amados. Tudo provém dele. E por que ele não faz isso? Meus amados, nós estamos aqui para ser provados. E Deus quer abençoar aqueles que são aprovados. Meus amados, eu não sei se você sabe, mas a Igreja Católica recebe verba do governo. E ainda recebe dízimo dos fiéis. E não é pouca verba do governo. Então todos nós, eu e você, de forma indireta, estamos contribuindo com a Igreja Católica. Então os padres têm seus salários, tá? Na igreja evangélica, a grande maioria esmagadora é como eu, voluntário, que oferece o seu tempo, a sua experiência, o seu conhecimento, pelo bem da obra de Deus. As pessoas buscam desculpa para não doar, para não devolver o dízimo, para não fazer ofertas. As desculpas mais comuns são essas: esse dinheiro vai me fazer falta. Meus amados, eu li para vocês aqui ainda há pouco que Deus diz, é a promessa de Deus,
que ele repreenderá o devorador. Sabe o que é o devorador? O devorador é um demônio, meu irmão. Tá? É um demônio que se manifesta, tá, na vida dos infiéis através de, por exemplo, uma doença, uma despesa de farmácia, um acidente. Outra desculpa que as pessoas usam, meu amado: o pastor está fazendo mau uso do dinheiro. Meus amados, se o pastor está fazendo mau uso do dinheiro do dízimo, você está semeando no lugar errado. E você está congregando no lugar errado. Porque o dízimo é palavra de Deus. Não é possível que o pastor faça mau uso do dízimo e faça bom uso da palavra de Deus se o dízimo é a palavra de Deus. É incoerente. Outras pessoas dizem: o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Meu amado, leia a Bíblia. Não acredite nas conversas, nos modismos, nas palavras do homem. Acredite na palavra de Deus. Te dá uns exemplos de dízimo no Novo Testamento. Lucas 18:12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí Jesus respondeu: digo-vos, que este desceu justificado para a sua casa. Ou seja, ele foi justo, cumpriu com a palavra de Deus. Hebreus 7:2. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça. Está tudo no Novo Testamento, meus amados. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 7, tem um trecho interessante no versículo 8, que diz assim: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Meu amado, quando você dá o dízimo para o pastor, quem está recebendo é Jesus. Está aqui na Bíblia. Livro de Marcos 12:41 diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Meus amados, Jesus estava assentado defronte da arca do tesouro, observando o pessoal dar o dízimo. Como é que você diz que dízimo é coisa do Antigo Testamento? Você não leu a Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus está dizendo: você tem que dizimar, tá? E tem que observar para a lei, para o juízo e a misericórdia também para com o irmão. Meu amado, você que combate o dízimo, diga uma coisa: como é que você quer que a igreja se sustente sem o dízimo? Como? Lucas 20:25, Jesus diz assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus amados, o dízimo é de Deus. Portanto, dai a Deus o que é de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor.